Estamos iniciando o programa A Glória da Cruz, um programa semanal que entra na sua casa e busca te levar ao pé da cruz para aprender com Jesus crucificado, já que ele é uma escola. Tomemos o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 3. Assim lemos: Desprezado e rejeitado pelos homens, homem do sofrimento, experimentado na dor, como indivíduo de quem a gente esconde o rosto. Ele era desprezado e nem tomamos conhecimento dele. Este versículo do profeta Isaías sinaliza em Jesus crucificado uma realidade dura. Deus fracassou na cruz. É o que o versículo bíblico nos aponta. Mas entendamos, Jesus não foi o Messias que os judeus esperavam. Eles esperavam um Messias triunfalista, um líder revolucionário que tirasse o domínio de Roma. Os apóstolos, até o último momento, pareciam manter a esperança de Jesus não ser preso e não morrer. A morte de cruz foi o fim de todas as expectativas. O Papa Francisco, no final do ano de 2017, proferiu uma homilia onde foi mal compreendido por muitos. O Papa afirmou que, humanamente, a vida de Jesus terminou com um fracasso, o fracasso da cruz. O Papa, na verdade, falava das decepções que às vezes sofremos na evangelização, onde os nossos esforços e o nosso trabalho parecem engorar-se e não dar frutos. Essa é a mesma vida de Jesus. E apontava: a cruz mostra-nos uma maneira diferente de medir o sucesso. A nós, cabe-nos semear, e Deus vê os frutos do nosso trabalho. O aparente fracasso da cruz teve início já na encarnação, quando Deus escolheu vir ao mundo de uma forma simples, nascendo numa estrebaria, longe dos centros de poder e despojado da glória, que se imaginava adequada para o evento mais importante até então da história da humanidade. Manjedoura e cruz. Em ambas, nós vemos um Deus que decidiu agir e ser conhecido por meio da vulnerabilidade. A sua glória foi revelada na fraqueza, contrariando todas as expectativas humanas. O povo começou a questionar sobre a pessoa de Jesus, pois o conheciam como carpinteiro e se indagavam: como aquele homem poderia se apresentar como filho de Deus? Nazaré era uma cidade insignificante. Poderia o Messias vir dessa cidade? Realmente, Deus se manifesta em coisas simples e muitas vezes a nossa razão nos atrapalha a encontrar Deus. O apóstolo Paulo nos ajuda muito nesta reflexão, pois, ao apresentar ao Senhor um espinho na carne, onde ele suplicava que fosse retirado, pôde ouvir a voz do Senhor: para você basta a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. O apóstolo então conclui: por isso, de bom grado, me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Isto aparece na segunda carta a Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Deus necessita de nós para mudar o mundo, para salvar? O que as nossas fraquezas acrescentam ao projeto divino, perfeito e santo? Deus não precisa de nós, mas Ele quer precisar.
pois a nossa colaboração na obra da salvação é nada, humanamente falando. As obras bonitas, humanitárias que praticamos, por elas mesmas, não dizem absolutamente nada. Mas na medida que crescemos, na certeza de que Deus mora em nós e pelo batismo Ele nos santifica, as boas obras que praticamos, realizadas em união com Deus no amor, têm valor de eternidade, por causa da graça que as diviniza. Trata-se da corresponsabilidade e da participação na obra salvífica realizada por Jesus. Nesse sentido, é conhecida a frase de Santo Agostinho: o teu Deus, que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Quando você se sentir fraco, desanimado, olhe para a cruz e receba a coragem para viver, para enfrentar os desafios da vida. Quando você sentir o desejo de abandonar a igreja, deixar de rezar e duvidar do poder da fé, olhe para o crucificado e receba a força para continuar sendo um evangelho vivo. Quando você se sentir perdido, sem rumo na vida, olhe para a cruz e sinta-se profundamente amado, abraçado no amor de Deus. O que humanamente é fracasso, divinamente é amor, e este amor venceu e nos deu a salvação. E para que não nos gloriemos de nós mesmos, para que não nos sintamos salvadores de tudo e de todos, para que o orgulho não domine sobre a humildade, é que Deus permite nossas quedas e os nossos fracassos. E Jesus nos recorda qual é o teste, a prova do verdadeiro amor por Ele: tomar a própria cruz. Não nos esqueçamos, quem busca Jesus sem a cruz, encontrará a cruz sem Jesus. Ou seja, de todos os modos, sempre encontrará a cruz, mas sem a força para carregá-la. Um testemunho. O apóstolo Paulo. Já o citamos, mas vale a pena aprofundá-lo. Paulo, diante da grandeza da missão que o Senhor lhe confiou, defronta-se com as suas fraquezas. E mesmo sofrendo injúrias e indiferenças por causa de Cristo, ele não desistiu. Paulo afirmou na carta a Romanos que dentro dele é como se existissem duas forças, uma força de bênção e a outra maligna. E a força contrária ao bem tentava arrastá-lo para longe de Deus, de tal forma que acabava fazendo o mal que não queria. Também um espinho na carne foi o seu empecilho, no seu progresso espiritual. Isto ele confessa em Coríntios. Mas sente também as contradições da carne e crucifica-se com Cristo. Isso ele disse em Gálatas. Sofre de muitas formas por causa do Evangelho, expressa em Filipenses. No espírito e na carne, Paulo mostra as fragilidades humanas, mas nos ensina a confiar em Deus e não recuar jamais, pois a sabedoria de Deus se manifesta nas limitações humanas, para que o Senhor seja glorificado. Rezemos ao pé da cruz. Senhor Jesus crucificado, aparentemente fracassado, mas verdadeiramente defensor, humanamente derrotado, mas divinamente vitorioso. Socorra-nos em nossas fraquezas, fortaleça-nos em nossas tristezas e também nos nossos desânimos. Levanta-nos depois das quedas e recoloca-nos novamente no vosso caminho. Que o amor com que venceste na cruz seja o nosso estandarte nas lutas da vida
em todos os momentos. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar e acima de vós para vos abençoar. Ele que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.